Saudações, meus queridos, meu nome é Fernando Maurer, estamos começando mais um Debatendo aqui diretamente da Com Brasil TV, hoje com um grande amigo, escritor, coach, palestrante, uma pessoa que é muito querida dentro da minha família, dentro do hall de trabalho do qual nós fazemos parte, nada mais, nada menos do que meu querido Armando Barreto. Tá com você, Barretão? Fernando Maurer, eu quero saudar primeiramente você aqui, né, e parabenizar pelo trabalho que você está fazendo. Pude acompanhar alguns programas seus aí, excelente o conteúdo, a diversidade de assuntos é uma coisa que nós, comunicadores, acho perfeito. E eu, o homem dos sete ofícios, mais ou menos por aí, né? Diga lá, Fernando. É incrível, porque hoje, finalmente, eu vou não que nos outros programas eu não me sentia à vontade, mas hoje eu vou poder debater um pouco mais sobre o viés político, né, que é algo que eu amo muito e que eu gostaria de estar representando essa questão política com um pouco mais de propriedade em assuntos diversos, porém aqui a gente vai poder falar um pouco mais declaradamente, uma vez que tanto essa questão de amizade quanto a questão de princípios e valores que a gente vem afinando ao longo de alguns anos tem sido muito compatibilizado com as nossas ideias, tanto da minha parte quanto do Armando Barreto, né? Eu estive vivenciando aí, mediante algumas experiências partidárias, experiências políticas, e a gente vai poder hoje realmente fazer valer o nome Debatendo, porque eu quero fazer umas perguntas muito específicas para você e eu tenho certeza que você vai ter competência para responder isso, tá bom, Barretão? Procurarei não te deixar você sem nenhuma resposta, hein? Pode deixar aqui. Além das respostas, fico aberto para você perguntar algo se quiser também. E vamos lá. Bacana que, só vou ressaltar aqui, uma coisa importante, eu acabei saindo na capa de uma revista muito legal aqui, Michel Temer, com políticos de peso, e a World King me parabenizou aqui através da agência da Tenta. Tenta, muito obrigado. Aliás, recomendo, uma baita de uma agência e toma conta das minhas redes sociais, toma conta de muitas coisas minhas. Me deu essa honra aí, muito obrigado. Armando, vamos lá. Uma coisa que eu já quero começar de bate-pronto. Que visão você tem nessa polarização que a gente vem vivendo nos últimos anos, não só no Brasil, mas no mundo? O que você traria assim, do seu ponto de vista para isso que a gente está vivendo hoje aqui? E pode ser às claras, não precisa demasiadamente defender nenhum lado nem o outro e nem atacar um lado ou o outro, mas fala genuinamente sobre o seu ponto de vista com relação a isso que a gente vem vivendo aqui hoje. Você sabe que você tirou a palavra da minha mente, né? Eu estava pensando exatamente na polarização, né? Esse termo hoje que está aí tão em voga e que, sinceramente, eu acho que desune, eu acho que provoca um monte de cisões. Já vi famílias se dividirem por conta de acreditar, né, nisso ou naquilo em termos políticos. Olha, o Fernando, assim, a esquerda e a direita são conceitos que ele vem mormente, obviamente já existia antes, mas eles se cristalizaram durante a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa você tinha ali, né, Luís XVI que caiu, né, e tudo mais, a monarquia caiu, a queda da Bastilha, etc e tal, mas a gente conhece aquele período histórico que influenciou o mundo inteiro, né? As democracias hoje, na verdade a gente pode se referir exatamente à Revolução Francesa como um marco disso, né? E ali naquele momento se definiu muito essa questão de esquerda e direita. O que aconteceu? A monarquia caiu, né? Foi congregado lá os Estados Gerais, né? Que eram os representantes do povo, diríamos assim, os deputados da época, né? Sim. Então no centro, o presidente ficava no centro, do lado direito ficavam os representantes das classes um pouco mais abastadas, né? Os burgueses, os comerciantes, os empresários, e do lado esquerdo ficavam os sans-culottes, né? Do lado direito, esses mais abastados, que não queriam muita participação popular no novo governo, eles eram chamados de girondinos, e do lado esquerdo, os jacobinos, porque eles se reuniam ali num convento de Santos Jacobos, que eram os descamisados, os mais degradados naquela sociedade da época, né? E aí eles queriam a participação popular, reformas, né? Os outros, não, vamos ser mais moderados, os girondinos, né? Então, e no meio ficava o centrão, né? Centrão sempre no meio, né? E aí, guardando para ser favorecido. Aí, eu acho que assim, uma hora para cá, outra hora para lá, né? E o que ocorre é que daí você teve essa definição de esquerda, direita e tudo mais. Depois a gente veio as ideias do Karl Marx e tal, enfim, a gente foi
se aprofundando nisso, né? Interessante é a gente observar que teve determinados momentos que algumas forças políticas sim, surgiram no sentido de trazer um meio termo a isso. Isso lá atrás. Uma dessas forças foi a democracia cristã, que ela surgiu como um contraponto, como uma terceira vertente, digamos assim, na época lá atrás, né? E que congregava a justiça social proposta pela esquerda com algumas tradições, né? A manutenção de algumas tradições, né? Propostas ali pela direita. Mas a sua pergunta para mim foi o que eu acho disso? Eu acho que acima. Tanto esse lado, os representantes da esquerda, como os representantes aí da direita, eles trouxeram coisas nas suas tradições da direita e nas suas propostas avançadas da esquerda. Nós temos uma sociedade que avançou, né? Então eu não vejo muito propósito na questão da gente ficar se degladiando, né, nesse esquerda-direita, para lá e para cá, e os conservador, não conservador. Eu acho que nós temos que estar acima. Estamos no terceiro milênio, Fernando, e nós temos que olhar para frente. As nações, não só o Brasil, elas têm que avançar, né? E você falou uma coisa certa, essa questão, ela não está só enraizada no Brasil, ela está no mundo inteiro. Nós estamos trabalhando com essas dicotomias e essas polarizações, né? Mas eu acho que o futuro vai ser de acima, de união. Eu enxergo, é uma ótica particular, é claro, mas acho que a direita e a esquerda são essenciais e necessárias diante de qualquer cenário, independente de qualquer coisa. Eu acho que essa questão de ser mais de direita, ser mais de esquerda, é uma coisa que a gente não vai mudar a médio prazo, né? O que me incomoda um pouco, de fato, é essa questão da polarização mesmo, de enxergar ao outro, ao próximo, como inimigo. Você acha que esse ponto de vista que eu estou tentando extrair de você qual solução você enxergaria quando você falou agora do terceira vertente? Você sabe que eu tenho esse projeto sendo trabalhado há alguns anos atrás e, na verdade, ele foi construído com um terço da sua mão ali, mais um terço da mão de outra pessoa e um terço da minha mão. A gente pode dizer assim que foi uma composição trina ali e realmente ela surgiu. Hoje tem um CNPJ, hoje tem, né, a NPI salva com a terceira vertente, hoje a gente tem parâmetros de movimento sendo feito pelo Brasil inteiro em cima dessa terceira vertente. É muito legal. Você acha que isso seria essencial para que a população em si enxergasse a política não mais como um time de futebol onde existe um Palmeiras e um Corinthians, uma direita e uma esquerda? Não, existe uma terceira via ali que com a intenção de propagar genuinamente a política como ela é e não como ela está sendo agora neste momento? O termo que eu gosto muito, Fernando, é coexistência. E nós só coexistimos pacificamente se respeitarmos as ideias um do outro. E eu acho que a questão da polarização está muito ligada à questão da radicalização. Eu creio, e o que eu creio é o certo. Então você não me respeita e eu não respeito você, porque as suas ideias não se coadunam com as minhas e você está errado. E aí a gente parte pro pau. Isso é o germe, né? O que germina as guerras, a discordância no mundo, né? Então o que ocorre é o seguinte: há muitos anos atrás, como você falou aqui, nós conversamos muito, né? Bem antes aqui, anterior aqui ao programa, né? E nós já temos uma amizade de uma longa data aí. Sim. E eu tinha uma proposta do humanitarismo democrático. E o humanitarismo democrático nada mais é do que a expressão da terceira vertente. Exatamente. Entendeu? Que é uma coisa que está acima, que nós enxergamos, olhamos o futuro com a necessidade da atual. Uma outra percepção, né? Uma percepção de coexistência, uma percepção de você avançar nas ideias, uma percepção de você poder evoluir. Olha, Fernando, uma realidade no universo é a evolução. A evolução, se você olhar, não é só a raça, não é só o planeta Terra, no universo ele está evoluindo o tempo todo. E hoje, me corrija se eu estiver errado, mas quando a gente fala sobre os projetos que foram de fato trazidos para a sociedade, tanto da direita quanto da esquerda, né? Eu vejo as pessoas atacando, falando que não tem projeto nenhum na esquerda, não tem projeto nenhum na direita, e a gente que tem a ótica de tentar evidenciar as coisas como uma terceira vertente, a gente não vai atacar mais as pessoas. Nós, na verdade, temos a tendência de apontar as benfeitorias que foram feitas pelos dois universos ali. Em paralelo, eu posso dizer que a direita fez muitas coisas boas, sim,
com pouco tempo que teve agora, e as pessoas falam assim, a direita não teve oportunidade. Poxa, a gente tem 500 anos de história, então, por favor, busquem se informar um pouco melhor, porque a direita ficou muito tempo, não estou falando de 100 anos, é muito tempo ali no poder, enquanto a esquerda também ficou agora, talvez na história contemporânea do nosso país, por mais tempo, e ambos tiveram oportunidades e ambos fizeram muitas coisas benéficas para o nosso país. A questão é, a administração desses projetos, e eu falo de todos, desde a direita criou o PIX, criou as privatizações, a esquerda criou o ProUni, Bolsa Família, acho que os projetos em si, eles são projetos muito bons. Agora, a administração efetiva, você acha que dá para otimizar ou tá bom do jeito que tá? Essa é uma pergunta que eu venho provocar, justamente para que você faça esse bate-bola comigo. Não, otimizar sempre. Eu vejo da seguinte maneira, todas as vezes que eu vejo um presidente, um mandatário, um governante se arrogando que eu fiz, e tal, não, ele fez o que ele tinha que fazer, porque ele está lá para fazer mesmo. Então, o que eu acho é o seguinte, sem particularizações, você falou muito bem, tanto uma percepção ideológica esquerda como a outra percepção ideológica direita trouxeram coisas muito boas para a evolução da sociedade enquanto Brasil. Então eu vejo que nós temos que continuar avançando. O que nós estancamos agora foi essa briga, e aí eu acho que permeia um projeto de poder dos atuais mandatários, eu não vou dar nome para esse ou para aquele, não importa, mas eu acho que o que nós temos que enxergar, o importante não é eles, o importante é a nação, o importante é o cidadão. Ô, Fernando, sinceramente, para mim, na minha concepção, a maior autoridade de um país democrático, é o cidadão. Porque o cidadão quem banca a festa, você tá entendendo? Os impostos e tudo mais, e ele muitas vezes não recebe o feedback, o retorno não é compatível com aquilo que ele paga, entendeu? E muito pelo contrário, ele acaba sendo manipulado de certa maneira, e aí ele compra uma ideia daqui, uma ideia de lá. Não, a ideia é o futuro, a ideia é a terceira vertente. Terceira vertente. Será? Vai ser muito incrível. Com toda certeza, né? Independente, igual a gente criou esse projeto, é lógico que temos alguns nomes, temos algumas pessoas que estão ali à frente, tomando conta, e nós estamos presentes hoje nos 26 estados, mais Brasília, e a gente tem trabalhado firmemente para que isso possa se tornar uma realidade o quanto antes, né? Existem algumas especulações, tem coisas que a gente não pode falar antes de outubro, justamente para a gente manter a lei acima de tudo. Acreditamos que a ordem, né, ela realmente transcende, está acima do progresso. Então, se houver ordem, haverá progresso e não o oposto disso. E a questão que eu sempre venho batendo na tecla entregamos o país por diversas vezes na mão de pessoas que aparentemente não teria tanta competência para fazer a gestão, né, de uma caneta de 5,9 trilhões compactada nessa única caneta na mão de uma pessoa ali, junto a toda a equipe técnica, claro. Mas todas as partes, tanto de direita quanto de esquerda, fala que foram os melhores respectivamente administradores ali, presidentes que tanto a direita fala esse foi o melhor presidente, quanto a esquerda esse foi o melhor presidente. E eu às vezes enxergo que teríamos tantas outras escolhas que aparentemente teria capacidade técnica para fazer essa gestão de uma forma imprescindivelmente maior, e assim, é difícil de não comensurar nomes como o nosso querido Eimael, que aliás eu gostaria de falar sobre a esposa dele lá, mandando meus sentimentos pro querido Eimael, um dos maiores constituintes da história. Não foi dado uma oportunidade para um homem desse tocar um país, né? O nosso querido doutor Enéas, não foi dado uma caneta dessa na mão do doutor Enéas, cujo dispenso apresentação diante de tanta inteligência que ele trouxe dentro daquele período em que ele conviveu ali no setor de vida pública, podendo demonstrar um pouco da capacidade técnica que ele tinha. Então, eu acho que em 2026 existe a probabilidade de surgir um novo nome, existe a probabilidade, não estou falando de mim, de você, do José ou da Maria, na verdade, existe N possibilidades de surgir ali uma terceira vertente, e a gente está sedentos por isso, né? Então, eu conversando com você nesse bate-bola, igual eu falei, me sinto mais à vontade de fazer esse tipo de pergunta. Conta pra mim como você enxergaria essa figura da terceira vertente, como você gostaria que ele fosse, e por que você acha que daria certo
para não ter mais essa escolha de somente duas vias, que hoje, infelizmente, toma conta literalmente de 50% das opiniões, respectivamente dividida para cada metade do país. Você sabe que você está aqui do banco ao banco, você é um escritor, né? Sim. Infelizmente, eu vindo para cá, eu acabei deixando num outro lugar e não trouxe, vou trazer aqui, que é um livro que eu escrevi, que é Crenças... Eu tenho seus livros, mas só que você não trouxe esse outro hoje, que eu falei para trazer pra gente colocar. Quem fala com vocês, mas haverá oportunidade. A verdade é o seguinte, por que eu estou citando isso? Porque esse livro são 3 volumes, né? Crenças, Tudo é Possível, volume 1, 2 e 3. Né? O 1 é o que está já circulando, né? Enfim, e por que eu citei? Porque eu acredito que aquilo no qual nós cremos, os propósitos a que a gente se destina, e você crê, eu acho que eles se realizam, né? O que eu vejo é que há muitas crenças limitantes, né? E essas crenças limitantes, elas têm que ser de fato superadas para que você tenha isso dentro do aspecto, do espectro político, vamos colocar dessa maneira, entendeu? Para que você tenha um governante que venha, né? E o que eu acho que hoje, tanto a esquerda radical como está aí, né? E a direita também, eles acalentam uma crença muito limitante, e essas crenças limitantes que eles acalentam nos trazem esse sabor aí de um ficar degradando com o outro, eu sou certo, sou errado, vocês não têm nada, eu fiz tudo, não. Então, sempre há uma coisa boa, sempre há um fruto, um conteúdo, um fruto positivo. E o que eu vejo, você me perguntou, no próximo governante, é um governante sem crenças limitantes. Ótimo. Né? É um governante que venha e que respeite, coexista e respeite as diferenças, ou diferente. A diferença, Fernando, entre o político e o estadista. Eu, sinceramente, espero um estadista, que é o que nós estamos precisando. Ótimo. Que bom escutar, né, o seu ponto de vista e saber da sua coerência, porque realmente acho que é isso que o povo está sedento. E então, infelizmente, eu sou obrigado a dizer que a gente vai ter que ir para um rápido comercial e a gente volta já já. Pessoal, a gente vai para um comercial aqui diretamente da Com Brasil TV. Voltamos com Armando Barreto logo mais. Eu tenho uma pergunta muito enfatizante para fazer para ele, mas eu não vou fazer antes, não, vou deixar o pessoal curioso. Daqui a pouco a gente volta aí. Até mais.